Ai, gente, eu sou um obeso, mas eu sou um obeso feliz, tá? Olá, eu sou o Bernardo Boixá, esse aqui é o Bernardo Fala, e hoje a gente vai conversar sobre essa palavra tão temida, tão esquisita, porém tão usada, chamada obesidade. Por que a gente não deve usar essa palavra para falar de ninguém, principalmente se você não for médico? Uma das principais reivindicações do gordoativismo, que são pessoas que são militantes por essa causa anti-gordofobia, é a despatologização do corpo gordo. O que essa palavra complexa e complicada, esquisita, quer dizer? A gente tem na nossa sociedade uma relação direta entre pessoas gordas e pessoas doentes, como se toda pessoa gorda fosse automaticamente doente, ou o fato dela ser gorda tornasse ela doente. Nós que somos ativistas anti-gordofobia, a gente quer desfazer essa relação porque essa relação não é verdadeira. E a gente não está aqui inventando ou fingindo que, sabe, está indo contra a ciência, que diz que na verdade toda pessoa gorda é doente, etc, 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 porque a gente também está embasado por ciência. Existem muitas pesquisas hoje em dia que começam a mostrar que a nossa maneira de ver a relação direta entre peso e saúde não é muito bem confiável. Saúde é uma coisa muito mais complexa do que só um número que está ali na balança. Lógico, o peso, né, o número, a quantidade de quilos que a pessoa pesa, ela é uma das variáveis que tem a ver com a saúde, mas ela é uma entre várias outras. Então é muito difícil a gente falar que só uma variável no universo de várias outras variáveis já pode prever ou predizer que essa pessoa não é saudável. Lógico, a gente sabe que o senso comum e a medicina em geral hoje em dia não acredita nisso. A grande maioria dos médicos aprendeu na faculdade que o IMC ele já prediz a saúde da pessoa. Então, se a pessoa tem um IMC mais do que tal número, né, que é uma conta matemática, que na verdade nem era usada para ver saúde, mas em algum momento passou a ser usado, porque ela é muito fácil de fazer, é só você pegar o peso, a altura ali a calcular, né, então você não precisa fazer nenhum exame muito mais complexo. Você vai lá, pega esse número e você já diz que essa pessoa é doente ou não. E aí o nome dessa doença qual é? Obesidade. Né? A gente sabe que se você passar de um número do IMC, você é considerado uma pessoa obesa. E aí vão ter vários níveis de obesidade. Só que a gente já sabe, como eu já falei no início do vídeo, que tem várias outras pesquisas hoje em dia que começam a criticar essa relação direta, começam a dizer que talvez não seja possível a gente ver a saúde de uma pessoa diretamente só pelo peso dela, e que, lógico, que vão ter pessoas que vão discordar disso, mas tudo bem. Assim, eu já prometi em outro vídeo, mas eu vou prometer de novo que eu vou fazer ainda um vídeo com uma lista de vários livros de pessoas, cientistas, médicos, que estão aí pesquisando, estudando sobre esse assunto, para criticar ou para, pelo menos, mudar a maneira como a gente pensa a relação de saúde e peso. Mas então por que a gente não deve usar a palavra obesidade? Porque obesidade, na verdade, é o nome de uma doença, e ser gordo é só uma característica. Quando você fala que uma pessoa é alta, como uma pessoa é baixa, você só sabe que essa pessoa é relativamente mais alta do que a média, ou mais baixa do que a média. A mesma coisa que você fala quando uma pessoa é magra ou uma pessoa é gorda. É uma característica da pessoa. Quando você está chamando ela de, sei lá, loura, morena, quando você fala coisas que caracterizam esse corpo, a gente só está dando uma qualidade para isso. Você falar que uma pessoa é obesa, você não está dando uma qualidade, você está chancelando que ela é doente automaticamente, porque a obesidade é o nome de uma doença. É a mesma coisa que você falar que uma pessoa é diabética. Você não está dando uma qualidade para ela. Você está dizendo que ela tem uma doença chamada diabetes. E aí eu vejo muita gente achar que obeso é o termo politicamente correto, porque gordo as pessoas realmente vão ficar muito chocadas, e isso é verdade. A gente tem uma sociedade que acha que chamar de obeso é melhor, porque obeso é um termo técnico para falar sobre aquilo, que as pessoas têm vergonha ou não gostam de se chamar de gordas. Só que o que a gente precisa fazer é um trabalho para desmistificar a palavra gorda, porque na verdade gordo é só uma característica, não existe vergonha nenhuma em você falar que você é gordo. Eu sou uma pessoa que eu sou gorda. E tudo bem, é exatamente isso que eu sou. Então eu não tenho que ficar fingindo que eu não sou, ou botar um eufemismo, sabe? Dizer, não, eu sou parrudo, não, eu tenho ossos largos, não, eu sou grande. Não, eu sou gordo, caraca. Agora, a gente sabe que tem um monte de estigmas que vem junto com essa palavra. E essa é uma outra luta que a gente tem que ter, que é tirar os estigmas que vem junto com a palavra gorda. Quando a gente se assumir gordo e falar, sim, eu sou gordo e também sou outras coisas, a gente vai começar a
perder a vergonha de se assumir, uma coisa que todo mundo já sabe, porque é aquilo, se você consegue esconder que você é gordo, provavelmente você não é gordo, né? É uma coisa bem óbvia que as pessoas às vezes começam a esquecer. Ser gordo também não é um sentimento, né? Você não acorda se sentindo gordo um dia, e nem você tá gordo por ter comido uma feijoada ontem, né? Então, assim, lógico, essa luta, ela tem várias coisas que precisam acontecer, que é se a gente desmistificar a palavra gordo, a gente tirar os estereótipos, a gente começar a se identificar como uma pessoa gorda e não ter vergonha disso, e a gente começar a subverter esses preconceitos que existem contra a gente. Só que a gente não vai conseguir fazer isso usando de uma palavra que só existe para patologizar, para dizer que a gente é doente. Sempre quando me entrevistam ou entrevistam a gente da Toda Grandona, todo mundo faz questão de dizer que só vai fazer a entrevista se for escrita a palavra gordo. A gente se nega a aparecer em qualquer tipo de matéria que use a palavra obeso. Lógico, se forem falar sobre obesidade, se vão falar sobre essa questão específica, pode usar a palavra obeso, porque, infelizmente, a gente já tem que falar sobre isso, né? Isso ainda é uma realidade na sociedade, a gente ainda usa essa palavra, então, assim, a gente, lógico, vão ter matérias que vão falar sobre isso. Mas eu me recuso, em qualquer lugar, de ser chamado de uma pessoa obesa. Até porque ninguém deveria estar chamando ninguém de obeso, porque se é o nome de uma doença, interessa ao médico da pessoa. Mas entre eu e um amigo, o que tem a ver ele me chamar de obeso? Ele é por acaso meu médico, ele sabe como é que eu tenho, o que eu deixo de ter? Então vamos deixar esse termo para a medicina e nós militantes vamos também fazer com que esse termo suma em algum momento, porque ele não é um termo que é muito bem utilizado pelo que a gente acredita e que a gente precisa sim evitar falar esse tipo de coisa. A gente não tem que ter vergonha de se chamar de gordo. E a gente não tem que ter vergonha de falar essa palavra. Eu, Caio e Alexandre, a gente foi no Como Será da Globo e assim, a gente sabe que a televisão sempre usa a palavra obeso, nunca fala gordo. Só que finalmente, com toda a pressão que a gente e outras pessoas têm feito, os programas estão cada vez mais falando a palavra gordo. E eu fiquei muito feliz de ver lá a Sandra Nemberg falando que nós somos pessoas gordas. Né? Em momento nenhum da entrevista falou-se a palavra obesidade. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa desconfigurar a maneira como a gente vê corpos gordos. Porque são pessoas gordas. Tem que parar de falar de doença. A gente tem que falar de outras coisas. A gente tem tanta coisa para falar sobre pessoas gordas, o quanto elas precisam ser acolhidas, o quanto a gente precisa se amar, o quanto a gente precisa validar os nossos corpos, independente de como eles sejam. Então a gente tem muita coisa para falar, além de ficar falando sobre obesidade, que é uma coisa que já se fala o tempo inteiro e que é muitíssimo discutível e que a gente precisa conversar mais sobre isso. Tá? Então, se você tem aquele amigo que fica o tempo inteiro se chamando de obeso, ou que, pior ainda, pessoas magras que ficam se chamando de obesos, achando engraçadíssimo fazer isso, manda esse vídeo lá pra ele, tá? Porque eu acho que, assim, se essa pessoa não entender com esse videozinho aqui, eu não sei o que mais ela vai precisar pra entender, tá? E escuta, me segue lá no Instagram também, @BernardoFala, e não deixe de parar de assistir esse canal. Você pode continuar vendo outras coisas que a gente fala aqui. Eu falo sobre um monte de assuntos aqui, inclusive esse, tá? E você pode ver esse vídeo aqui, ó. Tadadã.